galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós teremos a aula 24 que fala sobre propriedades de logaritmos. E quem aí nunca assistiu um episódio de Power Rangers? After 10,000 years, I'm free! It's time to conquer Earth! Alpha, Rita's escape. Recruit a team of teenagers with attitudes. Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Mighty Morphin Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! You mighty Morphin Power Rangers! Mas afinal, o que os Power Rangers têm a ver com as propriedades de logaritmos? Na realidade, nada, exceto em número. Serão 5 propriedades que a gente vai ver a respeito dos logaritmos e, portanto, vamos fazer apenas uma associação de cada Power Ranger com uma propriedade. Começando pela Ranger Rosa, temos a propriedade 1, que é o logaritmo de um produto. Essa propriedade diz que você tem um log de uma multiplicação de um b vezes um c na base A, equivale, então, ao log de b na base A mais o log de c na base A. Ou seja, o log de uma multiplicação separa na soma dos logs. Vejamos o seguinte exemplo. Sabendo que aproximadamente o log de 3 é 0,5 e que o log de 5 é 0,7, determine o valor de log de 15. Note que todos esses logs estão na base 10, pois, como vimos lá na videoaula passada, quando não está indicada a base do logaritmo, a gente tem por convenção que ela é base 10. Mas que fique bem claro, esse exercício funcionaria para qualquer outra base, desde que todos os logs estejam nessa mesma base. E já que queremos calcular o log de 15, o primeiro passo é fatorar esse 15. Perceba que a gente pode escrever o log de 15 como o log da multiplicação de 3 por 5. E é aí que a gente aplica a propriedade. Assim, o log de 3 vezes 5 é igual ao log de 3 mais o log de 5. E agora, basta fazer as substituições pelos valores informados no enunciado. Temos, então, que o log de 3 é igual a 0,5 e o log de 5 é igual a 0,7. Portanto, teremos o log de 3 mais o log de 5 igual a 0,5 mais 0,7, que é igual a 1,2. Seguimos para o segundo Power Ranger, ou seja, a propriedade 2, que fala do logaritmo de um quociente. De maneira muito similar à propriedade anterior, o log de uma divisão vai resultar na diferença do log do numerador pelo log do denominador. Segue o exemplo. Sabendo que o log de 2 é igual a 0,3, determine o log de 5. Neste caso, devemos pensar o 5 de tal maneira que a gente utilize aquela informação do log do 2. E uma maneira bastante conveniente é escrever esse log de 5 igual ao log da divisão de 10 por 2. E através da propriedade 2, a gente pode separar esse log da divisão na subtração do log de 10 pelo log de 2. O log de 10 é 1, pois como vimos na videoaula passada, o log de um número A na sua própria base A gera 1. E o log de 2 foi informado no enunciado é 0,3. Portanto, teremos 1 menos 0,3 é igual a 0,7. Vamos para o terceiro Power Ranger, a propriedade 3, que fala do logaritmo de uma potência. Essa propriedade é uma das mais importantes em se tratando de logaritmos e a gente vai usar ela com bastante frequência quando a gente falar de função logarítmica e também de equações logarítmicas. Ela diz que o log de um b elevado a n na base A é igual a n vezes o log de b na base A. Ou seja, o n deixou de ser o expoente do b e passou multiplicando o logaritmo lá na frente. E para facilitar a memorização, a gente costuma dizer que a propriedade do expoente cai para frente. Temos como exemplo o seguinte exercício.
Sabendo que aproximadamente o log de 2 é 0,3 e que o log de 3 é 0,5, determine o valor de log de 12. Assim como a gente fez no primeiro exemplo, a chave do exercício é você fatorar o número. No caso, fatorando o número 12, teremos o 2 ao quadrado vezes 3. Portanto, o log de 2 é o mesmo que o log de 2 ao quadrado vezes 3. Repare que nessa fatoração a gente possui uma multiplicação. Então, vamos primeiro aplicar a propriedade 1 para separar a multiplicação na soma dos logs. E, portanto, teremos o log de 2 ao quadrado mais o log de 3. E agora sim, a gente pode aplicar a propriedade do expoente cair para frente. Ou seja, o log de 2 ao quadrado é igual a 2 vezes o log de 2. E como você já possui essas informações do log de 2 e do log de 3, basta fazer as substituições. Portanto, teremos 2 vezes o 0,3 mais o 0,5, o que vai resultar em 1,1. Vamos para o quarto Power Ranger. E a quarta propriedade do logaritmo fala sobre o logaritmo de uma potência na base. Ou seja, se temos o log de um b numa base de um a elevado a n, isso é equivalente a 1 sobre n vezes o log de b na base a. Essa propriedade é muito parecida com a propriedade anterior, só que agora o expoente, por se encontrar na base do logaritmo, ele também vai para frente, só que ele vai invertido, na forma 1 sobre n. Como exemplo, temos, sabendo que o log de 2 é 0,3, determine o valor de log de 2 na base 100. Neste caso, perceba que o log de 2 na base 100 pode ser reescrito como log de 2 na base 10 ao quadrado. E aplicando a propriedade, temos que essa potência 2 vai para frente do logaritmo, só que invertido, portanto ele vai virar 1 meio. E assim teremos 1 meio vezes o log de 2 na base 10, e como a base é 10, eu não preciso indicá-la. Agora basta fazer a substituição do log de 2 por 0,3, teremos 1 meio vezes 0,3, o que resulta em 0,15. E vamos finalmente para a última Power Ranger e falar da propriedade 5, que é a propriedade de mudança de base. Ou seja, se você tem um log de b na base a, você pode reescrever isso como a divisão de dois logs. O log do numerador vai ser o log de b numa nova base c, e o log do denominador será o log de a antiga base do log, na base c, essa mesma base que você escolheu para o log do numerador. Então, por exemplo, sabendo que o log de 2 é 0,3 e que o log de 5 é 0,7, determine o valor de log de 5 na base 2. Note que as informações que a gente possui no enunciado do exemplo são logs na base 10. Porém, ele está pedindo um log de 5 na base 2. Para isso, vamos utilizar a ideia da mudança de base, para que dessa forma a gente consiga utilizar as informações que a gente possui no enunciado, daqueles logaritmos que possuem base 10. Portanto, meu objetivo será mudar esse log de base 2 para logs de base 10. Ou seja, o log de 5 de base 2, utilizando a nossa propriedade 5, pode ser reescrito como a divisão do log de 5 na base 10 sobre o log de 2 também na base 10. E como essas são informações que a gente possui no enunciado, basta a gente fazer a substituição. O log de 5 é 0,7, o log de 2 é 0,3, então teremos a divisão de 0,7 por 0,3, o que vai gerar a dízima periódica 2,3333. E é assim que a gente faz para calcular qualquer logaritmo na sua calculadora. Como já havíamos comentado, a sua calculadora ela apenas possui a tecla do logaritmo para calcular na base 10. Mas agora, com essa propriedade, você consegue calcular qualquer logaritmo, seja qual for a base. Basta usar essa propriedade de mudança de base. Ou seja, se você deseja calcular um logaritmo de um b numa base a, na sua calculadora você vai fazer o log do b e dividir pelo log de a. Fechou, galera? Então é isso. Partiu exercitar. Façam a leitura do capítulo referência da apostila e eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios do 1 ao 3 das páginas 10 e 11 e os exercícios 4 e 5 da página 13.
anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo, abraço e até a próxima. Tchau!